Olá, bem-vindos a mais um programa de turismo da TV Faixa. Nosso entrevistado de hoje é o William Rodrigues, gerente-geral do Hotel Miramar, da rede Windsor. Dono de uma vasta experiência, resultado de mais de 30 anos de mercado no trabalho hoteleiro, ele também é o autor deste livro, Cases e Hotelaria, Como Superar os Obstáculos no Dia a Dia de um Hotel. Sr. William, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer meu estar aqui com vocês. Bom, vamos fazer a nossa primeira pergunta. O senhor disse numa entrevista ao Jornal de Turismo que não haveria como o setor hoteleiro não ser afetado pela crise, mas que, por outro lado, a crise nos ajuda a sermos mais criativos, seja na busca de novos mercados, seja na geração de meios para diminuir as despesas. Falando em criatividade, o senhor poderia citar algumas ações criativas, tanto sua quanto da sua equipe na gestão de um hotel? Claro, veja bem, quando eu falei que nós não tínhamos como sair da crise, é um fato, né? Que houve um crescimento na demanda do quadro hoteleiro muito maior do que nós vamos ter de retorno de clientes, né? Você tem uma ideia, há cerca de 10 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha 28 mil quartos. Hoje nós temos cerca de 52 mil quartos. Agrega isso aí também o Airbnb, né? Que entrou com toda a força no Rio de Janeiro, e está fornecendo muitos quartos aí de residências, né? Então, nesse momento, o que você tem no Rio de Janeiro? Você tem hoje um número muito maior de quartos do que clientes que vão nos visitar. Temos que fazer o quê? Temos que buscar meios de trazer mais clientes, obviamente, mas também temos que criar meios de reduzir custos, né? Para você conseguir equilibrar até que chegue um momento que a demanda e a oferta se equilibrem novamente. O turismo de luxo vem se consolidando no Brasil. A taxa de câmbio atual não só deixou o país competitivo no mercado externo, como também incentivou o turismo doméstico. Sabemos que as Olimpíadas foram excelentes para a rede hoteleira, mas o que esperar dessa alta temporada com quase o dobro de apartamentos disponíveis na cidade? Como eu lhe falei no início, né, houve um crescimento da oferta de quartos no Rio de Janeiro e, obviamente, não está sendo acompanhado pela demanda, né? Mas também não podemos pensar que só em pessimismo, né? Que a coisa vai ficar muito difícil, os hotéis, tem muitos hotéis para poucos hóspedes, né? Nós temos que trabalhar de modo a trazer um público maior para o Rio de Janeiro, para o nosso destino, ou para o Brasil, se você pensar em termos macro. Quem pode dar a resposta mais rapidamente para o Brasil é os nossos vizinhos. Então a gente está trabalhando muito com Chile, com a Argentina, né? Bolívia, enfim, todos os países que estão próximos ao Brasil estão sendo visitados pelos agentes de viagens, promovendo o destino Rio de Janeiro, o destino Brasil, e isso com certeza vai melhorar a nossa alta temporada. Eu tenho certeza que o sucesso da Olimpíada vai trazer muita coisa boa aqui para o Rio de Janeiro na alta temporada. Por curiosidade, teria algum case em hotelaria inusitado que o senhor poderia compartilhar com a gente? O tempo todo você tem N situações, então eu posso te contar uma assim, entre tantas, que eu poderia passar aqui uma tarde toda descontando, contar uma que chega a ser engraçada. Outro dia, por volta de meia-noite, chegou na porta do hotel um táxi carregando 2 estrangeiros, não me recordo se eram americanos, mas acho que sim, e com eles tinha uma acompanhante. Ao sair do táxi, eles começaram a discutir, eles dois com a acompanhante, e a coisa começou a ficar um pouco mais quente, digamos assim, e nosso capitão porteiro e o segurança estava à porta, entrou para, digamos assim, evitar o pior, né, tirando os supostos, né, americanos para dentro do hotel. Então chegaram dentro do hotel, tentaram nos explicar o que estava acontecendo, mantivemos a acompanhante na parte de fora do hotel e começamos a conversar, acalmar esses clientes, oferecemos água, oferecemos café. Por fim, a acompanhante resolveu ir embora, não sei exatamente qual foi a situação, mas, e aí nós conversamos com o cliente e ele disse assim, não, gostaríamos de pagar aqui o café, a água, etc. Eu falei, não, não precisa pagar agora não, só basta nos dar o apartamento, nós vamos debitar na sua conta. Aí eles disseram pra gente que não eram hóspedes do hotel. Ou seja, eles pararam no hotel, usaram o hotel apenas para se livrar da acompanhante. E nós, hoteleiros, estamos ali para atender, seja ele hóspede ou não, né? Então, são situações assim que vivem acontecendo, né? E entre tantas outras. Cases de Hotelaria é um livro didático por natureza, muito interessante tanto para os estudantes de turismo como para quem quer aprender alguma coisa sobre hotelaria. Como surgiu a ideia desse livro? Eu diria que a ideia surgiu em 2 etapas, né? Desde o meu início de carreira, eu via que todas as ocorrências, né, até então não eram histórias, e sim ocorrências, que aconteciam dentro do hotel. Nós tínhamos o que a gente chamava de logbook, ou se você quiser diário de bordo, era um livro ata, e eu observei que com o tempo que o livro
as folhas eram preenchidas, esse livro acabava sendo jogado numa prateleira e em breve ia para o lixo, ele sumia, ou seja, tudo aquilo que era registrado simplesmente ia embora. E não era uma questão de tempo curto, né? Porque as páginas de um livro ato eram preenchidas praticamente em 3 meses, você enchia aquele livro. Então, o primeiro momento foi esse, de que eu via que se perdia muitas informações. E eu observei também na nossa literatura, naquele momento, que a literatura que envolvia hotelaria, que envolvia turismo, pouco tinha de praticidade. Tinha muita teoria e poucos exemplos de prática. A gente encontrava um caso ou outro dentro do livro e eu não via dessa maneira. Então eu achei que o mercado, né, os estudantes de hotelaria e turismo, precisavam de algo que pudesse mostrar a eles a prática em si, o dia a dia realmente. Essas histórias que estão nesse livro, nenhuma delas é criada, inventada, todas são reais e de fato a minha ideia foi transformá-lo num livro acadêmico. Você deve ter visto que em cada história, cada final de história, tem 2 ou 3 perguntas, que é para o professor utilizar dentro de uma sala de aula e tornar um debate entre os alunos. Com isso, enriquecer aquele conteúdo do caso. Então essa foi a ideia e foi por isso que eu quis escrever o livro. Quais seriam as dicas mais importantes para o estudante de turismo que realmente deseja trabalhar com hotelaria? Aí eu vou lhe dizer uma frase, uma primeira premissa básica. Você quer trabalhar em hotelaria, você quer trabalhar em turismo, a primeira coisa que você tem que fazer é gostar de trabalhar com pessoas. Então, a hotelaria, eu digo que ela praticamente não existe rotina. Então, a primeira premissa é essa, gostar de lidar com pessoas. A segunda, obviamente, você tem que desenvolver principalmente idiomas, né? O inglês é sine qua non, ou seja, você precisa falar inglês. E qualquer outra língua que você puder agregar, um alemão, um francês, um árabe, até hoje em dia a China muito comentada, falar um chinês, tudo isso vai ser muito útil para você. E aí dentro daquilo que você seguir na hotelaria, a profissão, ou melhor, o setor que você buscar, você aí tem que se desenvolver em outras áreas, de repente em gestão de pessoas, né, ou gestão de recursos humanos, você desenvolve em gestões financeiras, você pode fazer N cursos voltados para alimentos e bebidas, enfim, aí são outros valores, outros cursos que você pode agregar à tua formação de hoteleiro ou de turismólogo. Qual foi o feedback dos seus clientes em relação à Olimpíada como motivador de turismo no país? O senhor diria que eles saíram totalmente satisfeitos? Eu participei de um evento logo após as Olimpíadas, recentemente, foi a Expo Rio, onde reúne os principais cabeças que produzem eventos do Brasil, né, pessoas muito importantes para a geração de eventos dentro do nosso país, e eu vi praticamente 2, 3 ou 4 pessoas daquela, a mesma frase, né? O Rio de Janeiro, através da Olimpíada, resgatou a autoestima do povo brasileiro. Ou seja, a gente via meio cabisbaixo, em função das crises, em função de tudo que estava acontecendo politicamente no nosso país, e essa Olimpíada, esse show que nós demos na Olimpíada, fez com que o povo brasileiro sentisse novamente que ele é capaz, a gente tem como brigar, a gente sabe fazer as coisas, então isso tudo acho que foi positivo. O cliente que aqui participou, os hóspedes que aqui participaram, viram tudo que deu certo. Nós estávamos aqui também, você com certeza viu, que funcionou tudo, funcionou transportes, funcionou organizações dentro das arenas, enfim, não tem um senão assim, né, que pudesse dizer assim, poxa, mas aquilo ali não funcionou bem, ou poxa, aquilo ali poderia ser melhor. Eu acho que o sucesso dessa Olimpíada é que vai ajudar naquela tua primeira pergunta, para a alta temporada. Então eu acho que a alta temporada, ela vai com certeza crescer, né, vai ter um número maior de clientes, fruto do sucesso que nós tivemos na Olimpíada. E quanto à Paralimpíada, que alguns, inclusive uma famosa rede de televisão, cismaram ignorar, o que o senhor teria a declarar? O Comitê Olímpico, que ele por contrato, ele resgatou, ou seja, ele bloqueou uma série de apartamentos em todos os hotéis do Rio de Janeiro, ou quase todos os hotéis do Rio de Janeiro, ele, lá para a altura de maio, se não me falha a memória, final de abril, começo de maio, ele devolveu todos os apartamentos dos bloqueios para a Paralimpíada. Ou seja, você de repente tinha uma ocupação prevista de 80% e virou 0%. A Paralimpíada por si não era uma coisa assim, não era um gancho forte para se vender, né? O primeiro, antes da Olimpíada começar, a própria Olimpíada, muita gente deixou de vir. Começou com aquela história da Zika, né? Começou com a história da Zika, e depois que nós não íamos fazer nada direito, que tudo ia dar errado. E
o sucesso da Olimpíada fez com que as pessoas que não vieram, que ficaram com medo no primeiro momento, resolvessem vir. E também criou, né, o sentimento daquelas que nem tinham projetos de vir ao Rio de Janeiro, desejaram vir conhecer a cidade olímpica, conhecer tudo aquilo que eles viram na televisão de maravilhoso. E aí acho que houve uma proximidade maior de todos nós para com os atletas paralímpicos, né? Eles deixaram de ser uma pessoa deficiente, sim, um ídolo nosso. Então hoje a gente tem vários ídolos paralímpicos. Isso foi uma coisa muito bonita do nosso país. Quais as expectativas do hoteleiro em relação ao futuro imediato no turismo do país, quanto a 2017, 2018 e contando já a partir de agora? Como eu falei para você, a gente está no momento saindo de uma crise, ou pelo menos estabilizando a crise no país, seja política, seja financeira. Quando o país torna pelo menos estável e começa a crescer, automaticamente você começa a trazer negócios para o país, sejam negócios voltados para lazer, seja negócios corporativos. Então, existe um trabalho sendo feito já há algum tempo no Rio de Janeiro, pelo Rio Convention Bureau. É um trabalho que eu tenho que ficar de pé e bater palma, porque eu nunca vi o Rio Convention Bureau em outras épocas, eu tenho 30 e tantos anos de hotelaria, e eu nunca vi o Rio Convention Bureau funcionar tão bem como funciona hoje. Nós estamos trazendo inúmeros eventos para o Rio de Janeiro. Lógico, não é uma coisa que vai começar a acontecer amanhã, mas nós temos grandes eventos voltados já para 2017. Temos procurado trazer grandes eventos para 2018. E quando eu falo grande, não é só eventos de grandes volumes, não. O Rio de Janeiro perdeu muita coisa. Nós perdemos feiras como a Abras, que é uma feira grande de supermercados, perdemos a Fórmula 1, perdemos o prêmio de motociclista, de moto velocidade, e tantas outras coisas nós perdemos no passado por falta de apoio do governo. Infelizmente, o governo ainda também carece desse apoio. Mas a iniciativa privada não pode ficar parada. E o Rio Convention Bureau é uma das grandes ferramentas que a gente tem, né, para nos ajudar a trazer muito mais eventos para o Rio de Janeiro. E os eventos do Rio de Janeiro automaticamente enchem a cidade. Ainda quanto ao case de hotelaria, existe a possibilidade de um segundo volume, já que existem tantas histórias? Olha, se você financiar uma mesa de bar, cerveja, uns salgadinhos, eu junto uns 5 amigos meus, vamos chamar assim da antiga, já que eu não sou tão novo assim, e eu tenho certeza que no final da noite a gente não lança um segundo volume não, a gente lança uma enciclopédia de histórias de hotelaria para você. Certo. E para finalizar, você teria que acrescentar alguma coisa, deixar alguma mensagem? Vocês que estão aí no começo, ou já no meio, ou talvez até no fim dos seus cursos de hotelaria, de turismo, enfim, como eu disse no início, vocês precisam buscar evoluir o nosso turismo no Rio de Janeiro. Nós temos, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos muita coisa para crescer no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, onde tem vários tipos de climas, temos várias ofertas diferentes, né, de destinos turísticos, com frio, com cachoeiras, com mar, com praia, com rios, né? E a gente, infelizmente, a gente não sei se não leva isso a sério ou se a gente não consegue alavancar esse tipo de coisa. Então, eu espero que essa nova safra, né, de gente ligada ao turismo, esses novos jovens aí que estão se formando, nos ajudem a conseguir esse objetivo, ou seja, transformar o Brasil num grande destino turístico, onde a gente, em vez de receber 5 milhões de turistas por ano, que é o que a gente recebe, poder passar esse número a 25 milhões de turistas. Certo. Muito obrigado pela sua presença. Essa foi mais uma entrevista do TV Faixa com o senhor William Rodrigues.